Fala, lendas! Sou Thiago Morelli, da Enablers e da Zaya, e tenho a honra aqui de convidar duas pessoas muito legais que fazem parte da nossa jornada, que é o Rodrigo, da Eurofarma, e a Lu, que conheci na Bayer, mas que agora tá onde, Lu? No Bank of America. Isso aí, só bora. Vamos lá, Rô, Lu, para quem não conhece vocês, imagino que todos os conheçam, né, pelas redes ou pelos eventos, etc. Mas se apresentem aí pro pessoal, por favor. Bom, eu sou o Rodrigo Mesa, sou responsável hoje pela área de inovação aberta e inteligência artificial dentro da Eurofarma. Cuido do centro de excelência também, que visa potencializar ali o uso da tecnologia dentro de casa. Ou seja, só BO, né? Só BO. Só bora. Boa. E você, Lu, a última vez que a gente se falou, você estava na Bayer, né? Tocando projetos ali, organizando a casa toda. O que você está fazendo agora? Hoje eu estou tocando uma coisa mais técnica, estou trabalhando com DevOps. Então, mas lá na Bayer, quando a gente se conheceu e fez o projeto, eu estava ali como uma pessoa-chave ali que estava trabalhando com Open Innovation e tecnologias emergentes dentro das áreas de negócio. Então, era cross dentro de Consumer Health, de Pharma e também de Agro. É muito legal. E aí, a gente está num evento de inteligência artificial, então nosso tema central será esse, e é propício também com o momento que a gente está no mundo, né? E aí muita coisa que a gente vê no LinkedIn, né, ou que a gente vê de possibilidades, vê nos jornais, outra coisa que realmente está acontecendo, assim, né? No caso de vocês já estão colhendo algum fruto com IA? Se sim, é algo bem específico, bem pequeno, já tem alguma coisa mais estratégica? Como que está essa maturidade? E como que vocês veem também que as pessoas, né, os companheiros de vocês mesmo, que no fim é essa visão da corporação, né? Como que essas pessoas elas estão enxergando isso? As pessoas estão reticentes? Já entenderam que é uma tecnologia que realmente marca uma nova era? Como que tá isso aí? Meio que um raio-x mesmo, sabe? Boa. Posso começar aqui? Obrigado, Lu. Eu sou muito falador, cara. Mas vamos lá. A gente começou, de fato, a jornada quando começamos a monitorar e ver que a IA, de fato, ia vir com um grande boom, que foi ali no final de 2022. E o primeiro projeto que surgiu de como podemos utilizar a tecnologia dentro de casa foi justamente num dos maiores problemas que a gente tem, ou dos maiores gastos, né, que a gente tem, que é a tradução de dossiê. E, logicamente, que não tinha uma tecnologia tão pronta para escalar o uso para fazer esse projeto. E aí a gente foi atrás de conhecer alguns parceiros que poderiam nos ajudar a desenvolver algo proprietário, algo que seja de fato que solucionasse o problema da Eurofarma. E aí a gente conheceu vocês que de fato trouxeram um modelo diferente, eu diria, de trabalhar, que fizeram a primeira POC de fato para testar e entender se o modelo fazia sentido. E aí começamos a desenvolver uma parceria muito legal de construir, de fato, uma coisa muito nossa, assim, né? E o legal disso tudo é que trouxe um resultado absurdo, assim, não só financeiro, que também te conseguiu economizar mais de 50% da despesa nesse modelo de traduções, mas também de tempo, né? Hoje a gente consegue ter um dossiê traduzido em menos da metade do tempo que antes era gastado fazendo isso, o que possibilita a gente submeter mais produtos, submeter mais moléculas nas entidades regulatórias dos países que a gente atende hoje, né? Isso, cara, para mim é um principal projeto, assim, e mais ainda demonstra que tecnologia não é feita de um dia para o outro, né? A gente vem trabalhando nessa construção de tecnologia há mais de 2 anos. Olhando para outros processos, tem níveis de maturidade ou fluências diferentes, né? Você tem áreas mais fluentes que cara, pega a tecnologia e começa a utilizar no dia a dia, testar, criar agentes e tal. E tem áreas que, cara, não entenderam ainda como que utiliza essa tecnologia. Ainda fica difícil de observar como a tecnologia pode impactar o meu negócio e tal. O que a gente fala a tecnologia ela vai impactar em todas as áreas da companhia, algumas mais, algumas menos, mas o mais importante é como que a gente, como colaborador, também se adapta a isso e entende que podemos trabalhar de uma forma diferente, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, logicamente, fazendo testes e errando muito ainda, mas vários projetos já estão trazendo resultado hoje, o que faz com que demonstre aquele valor, de fato, do uso da tecnologia, né? E o bom disso, né, porque, poxa, é difícil acertar a mão, né, e nesse dossiê realmente, demorou, mas acertamos, né, e aqui tem uma curiosidade, né, a gente aprendeu muito nesse projeto, porque
a premissa que a gente seguia no início é que a gente ia automatizar completamente o processo, né? Para IA fazer tudo. A tradução, formatação, tudo, revisão. E a gente só começou a ter resultado quando a gente entendeu que não era isso. Que o trabalho era híbrido, né? Era humano com a IA. E isso, pra mim, assim, foi uma quebra de paradigma, né? Porque quando a gente começa a mexer com essa tecnologia, ainda mais da maneira mais deep que a gente mexe, é natural a gente falar, caraca, vou automatizar isso aqui, vou automatizar aquilo ali, né? E a gente entende, calma, é verdade, muita coisa dá pra automatizar de fato, né? Por exemplo, atendimento lá do Ebolas, dá pra automatizar, né? Mas nem tudo precisa ser automatizável, né? Então, quando você parte da premissa híbrida, eu acho que é quando você começa a colher valor real, né? E aí, só uma dúvida. E a galera, assim, as outras áreas, o pessoal que trabalha contigo, assim, esse pessoal entendeu que tá acontecendo algo diferente e que tem que se movimentar, ou ainda tá meio assim, vai ter um workshop aqui corporativo, né, de letramento, tal, que legal. Como que tá o ânimo, assim, mudou alguma coisa? Cara, em geral, sim, e isso é legal. Todas as áreas ou todos os colaboradores em geral entendem que isso vai vir para impactar o negócio. O ponto é, nem todo mundo está pronto para incorporar a tecnologia dentro de casa. E logicamente que isso passa também por como as pessoas aprendem. Tem pessoas que são autodidatas e elas vão pesquisar e vão fazer as coisas, e tem outras que precisam de um curso formal com certificação, que de fato querem saber até onde eles podem ir, quais são os limites que a empresa coloca, né? A gente gosta dos dois, eu acho que isso é interessante. O único problema que a gente precisa monitorar é como a gente cria a governança para saber efetivamente todos os agentes que estão sendo construídos, os projetos que estão sendo construídos, porque no final do dia usam dados da companhia e isso pode vazar para fora. Então, no fim, quem não entendeu o que está acontecendo, ele vai levar um golpe de realidade em algum momento, mas quem entendeu, de fato, ele está se mexendo. Então, todos dentro da empresa, e pelo menos a gente conversa com grande parte da companhia como um todo, entendem que daqui a 1 ano, 2 anos, eles vão ter algum tipo de impacto, seja para escrever algum e-mail, seja para marcar alguma agenda, ou seja para de fato mudar o processo. E aí a gente tem entrado mais com essa visão do tipo, nem sempre a tecnologia vai ser só para digitalizar o processo. Às vezes o processo que você tem e que já está bem formatado há mais de 50 anos, ele vai ter que ser destruído para você construir uma coisa nova. E aí está o desafio e a dor maior do processo como um todo. Mas esse é o ponto, né? Se a gente quer ter perenidade, não adianta a gente construir com visão de passado, né? A gente precisa construir com visão de futuro. Apesar disso ser mais doloroso e leva mais tempo, né? Que é um pouco do que a gente fez com tradução. Tipo, a gente queria traduzir e formatar do jeito exatamente que vinha linha por linha. Cara, será que é isso que todo mundo quer? Ou a gente pode reconstruir um dossiê a partir do uso da tecnologia e isso vai ser muito mais compatível? Então, passa um pouco por esse contexto, né? E talvez, até no futuro, não vai ter ninguém lendo um dossiê. Vai ser uma IA que construiu aquele dossiê, revisando, sabe? Tipo, o próprio dossiê. Enfim, como a gente vai ter que se adaptar também para uma realidade que, às vezes, nem as pessoas mais têm capacidade nem tempo para ler o tempo todo, tipo, 10 mil páginas de um dossiê. Talvez vai ter uma IA ali fazendo grande parte disso, né? E como que a gente se adapta a isso. Muito bom. Eu acho que é legal que você falou, né, da gente reaprender a rever os processos, né? Vai muito também como nós temos que reaprender a reaprender também, né? Porque é um baita desafio, cara. É tudo muita coisa nova. Eu já tenho um desafio de filtrar, né, o que de fato faz sentido. Agora a gente entendeu, pô, os agentes, eles vieram para ficar, né? Tem um desafio de aprender a fazer agente, né? Em qual ferramenta fazer o agente, que raios é uma tool, que raios são MCPs agora, pô, o agente opera o browser, né? Então, o agente opera o browser, cara, e é legal pra caramba, né? Então é novidade todo tempo, assim. Então foi o que você falou, né? Quem não tem essa questão do aprender sozinho, vai ter que ter isso de alguma maneira, nem que seja a IA te guiando, que você já não tá mais sozinho, mas é uma nova forma de você aprender, né? É como se fosse um mentor em texto ali. Porque senão vai ser difícil, você não vai ter curso gravado atualizado. Não tem mais essa premissa, né? E sai muito caro também você ficar sempre pegando o que tem de melhor no mercado para aprender. Caro em todos os aspectos, é difícil mesmo se encontrar profissional, né, que saiba
tá na crista da onda. Então, se você não aprender sozinho, vai ser complicado se adaptar nesse mercado. E o ponto é, tipo, eu gosto mais desse momento, né? Que é, você precisa ser muito mais crítico com o que você está pensando, né? Com o que você está querendo fazer também. Porque por que eu vou aprender a fazer uma fórmula matemática que não vou utilizar? Talvez você tem que saber efetivamente qual que é o teu negócio, para onde que você está indo, o que que você quer construir, o que que você precisa aprender. E ser muito crítico naquele contexto, porque, cara, informação tá ali o tempo todo e todo mundo bombando. Cara, tipo, não passa um dia sem ter uma novidade de IA, de alguma empresa lançando alguma solução nova ou alguma atualização. Pega a Zaya, lança coisa nova todo dia, Todo cara. dia, pô. Agora me falaram que tem social listening também, então, tipo, cara, assim, é coisa pra caramba. Mas é muito bom, cara. Eu acho que a gente tá num momento, de fato, que a gente é construtor, de fato, e não somente consumidor daquilo que a gente tem na frente, sabe? Muito bom. A gente pode construir muita coisa. Sucesso. E você, Lu? Como que tá essa nova realidade aí? Bancão. Tava pensando Lu aqui virou banqueira, cara. enquanto o Rodrigo tava falando, né? Mas a gente tem um agente, tava até contando pra Gabi da Zaya ali no stand, mas ele tem um agente também de IA e funciona bem, né? Para ser surpreendente. Então, ele tem uma arquitetura muito parruda, é built in-house, né? Porque tem muita regulamentação, eles têm muito cuidado, né, com as informações que circulam até internamente. E o agente, ele está integrado dentro dos sistemas do banco que faz ali a conversa com o colaborador. Então, por exemplo, o sistema de onboarding. Eu quero saber como eu abro uma request para pedir acesso. Vou lá no agente e pergunto assim, como eu abro uma request para acessar o Microsoft Teams? E ela vem assim, então, né, confirma, você está realmente perguntando sobre o Teams ou você quer saber sobre outro produto Microsoft? Aí eu respondo, não, eu quero saber sobre o Teams. Olha, o processo é esse, mas eu já vou facilitar aqui para você, já estou abrindo o seu ticket. Automatizado, ali em 2, 3 minutos eu consigo abrir um ticket, né, do modo que se eu fosse abrir procurando os links ou, né, procurando uma documentação para como eu abro o ticket para ter aquele acesso, eu demoraria muito mais tempo. Então, para esse tipo de coisa, sim, a gente está tendo um ganho muito legal. E o Bank of America, ele é um banco B2B, então ali no Brasil, nos Estados Unidos, eu também tenho estudado um pouquinho o case lá, e assim, tá se destacando, né, nas conversas ali com os usuários, em resolver problemas, em reduzir, por exemplo, o tempo de pessoas, né, de atendimento humano para problemas, né, corriqueiros. Então, isso está sendo bem bacana ver. Mas a gente também tem o lado, né, difícil, que como o Rodrigo estava falando, dentro do banco, a utilização de inteligência artificial ela é muito cautelosa. Então, assim, conseguimos ali as licenças do Copilot, por exemplo. Como que a gente vai usar? O pessoal tá animado aqui, ó. Pô, que é Brasil, né, galera? Pô, é Brasil. Exato. Então, como que existe um plano em como você capacitar as pessoas a usar aquele Copilot? Em que processos a pessoa às vezes nem sabe em que tipo de coisa usar aquela ferramenta poderosa. Então, assim, ali eu já estou vendo ali um espaço para eu entrar, pelo menos no meu time ali, né, com a iteração que eu tenho, falou assim, cara, o prompt ele tem que ser muito bem feito. Aí o prompt, se você faz, né, desse jeito, perguntando desse jeito, que você vai ter a resposta mais assertiva. Usa o GPT-5, que daí a alucinação também vem menor. Né? Então, são pequenas coisas, né, de que quem já está, né, trabalhando com isso é uma coisa assim mais fácil, né? Assim, eu chego lá e falo assim, puta, pode fazer assim, assim, assim. Mas para uma pessoa que está trabalhando ali num ambiente totalmente regulado, numa coisa assim um pouco mais quadrada, né? Ali onde a gente tem mais limitação,
como que, né, a gente pode fazer a pessoa adotar e aí ganhar uma produtividade, ganhar isso, totalmente capacitação. E aí, assim, como é que as empresas estão se preparando? Eles estão trazendo gente de mercado que já sabe trabalhar para fazer ali, né, a radiação de conhecimento? Ou se a empresa, por exemplo, está capacitando alguns colaboradores internos e está fazendo, né, multiplicação de conhecimento. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, tenho me questionado e tenho conversado com alguns colegas que estão em outras empresas. Então, assim, a maior parte das pessoas fala que, assim, vou procurar o conhecimento porque eu tenho curiosidade, porque eu quero trabalhar com isso, mas não estou recebendo isso, por exemplo, de uma forma estruturada, né, que tenha ali um pouco mais de governança, um pouco mais de cuidado da empresa. Então, né, aí a pergunta que acho que é legal para vocês, como é que vocês têm visto, né, essa adoção, por exemplo, né, da capacitação ou de proporcionar que uma pessoa ali que esteja no business consiga utilizar? Sim. Eu acho que é o ponto, né? Assim, tem a primeira barreira de que separar CPF e CNPJ, né? Porque quando você está em casa, você pode usar qualquer ferramenta. Exato. Né? Agora, na empresa, você tem limitações. E geralmente o pessoal recorre a Copilot da vida, aquela coisa de sempre, né? E a empresa tem barreiras aqui, porque existe um desconhecimento que ela acaba recorrendo a esses grandões, né? E aí é caro pra caramba, que a gente sabe que é por usuário. E esse modelo tá fadado a morrer, não vai fazer mais sentido, já não faz mais sentido, né? E são muito mais limitados do que tem por aí, né? Então é normal, né? Uma startup consegue ser muito mais rápido do que uma Microsoft, por exemplo, que é gigante, né? Então, eu sou muitas vezes chamado, né, para fazer o workshop com o pessoal, capacitar. Então, primeiro, geralmente o pessoal chama pra primeiro dar um awareness do tipo, galera, isso aqui não é um hype, tá acontecendo. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui, isso aqui é interessante, tá? Pode mudar a sua carreira, pode mudar a realidade da empresa, né? E se você não se movimentar, o concorrente vai, né? E de fato é verdade. Então, primeira questão é o awareness mesmo, é o estado mental, né? E depois você começa a descer na ferramenta. E aqui tem um baita desafio, porque não é todo mundo que é bom em ferramenta. Pô, né? Tem pessoa que apanha em abrir e mexer o Excel. Não é porque a pessoa lhe falta cognição, né? É porque não é dela. Faz parte da rotina, né? Não faz parte da rotina, não faz parte da... Sabe o Genera? Que você faz o raio-x, assim? O Genera deve estar lá, se o cara é bom no ferramental ou não, né? Então, tem galera que não é. Então, para esse cara se dar bem, né, em criar automação no-code, criar agente de IA, é um baita desafio, né? Mas aí que vem as habilidades humanas que vão se manter. Então, porque no fim do dia ele sempre vai ter que gerir não só agentes, mas pessoas também, né? Então o que eu vejo é isso. Em primeiro, esse letramento, esse conhecimento do tipo, olha, realmente não é um hype, tem que ir, e depois começa a descer no ferramental. E aí o que é o ímpeto da galera? Não é todo mundo tá sabendo fazer super agentes legais, etc, né? Mas é pelo menos um por área, né? Tem o planilheiro ali, né? Um por área que domine aquilo. É que você consegue fazer isso que a inovação descentralize, né? Agora, ninguém tá fazendo isso ainda da devida maneira, tá todo mundo aprendendo, né? Tá nesse step, assim. Mas você vê que tem pessoas que ainda são resistentes. Tem desenvolvedores que ainda são resistentes e usar cursor, por exemplo, que, meu, não faz sentido nenhum, né? Então, o que eu observo é meio que isso, né? Lá na Euro, vocês estão com bastante iniciativa de educação, né? A gente separou em 3 grandes blocos, e aí é meio que enfim, a gente separou o C-Level, a gestão de mandomejo ali, né? Tipo, de gerente executivo até coordenador, e embaixo, tipo, uma área, a gente fez uma capacitação específica para cada área, né? Então, a gente fez meio que tentando entender o que cada área quer e precisa ter de ferramental. O ponto é como a gente dissemina a tecnologia, o conhecimento básico, para que as pessoas entendam de fato o que está rolando. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento a gente tem bastante parcerias com a Lura, com a Stars e com a Terra também. Aí a gente começou a liberar os cursos. E tem LinkedIn também agora. Os cursos online para quem quiser
entrar e participar e tal, eles conseguem ter esses acessos ali dentro. Então, a ideia é que esse ano foi um ano muito de deixar todo mundo meio que na mesma linha. Então, vamos partir a partir daqui para cima. E o ano que vem, a ideia também, a gente tem conversado que eles também têm um braço de educação, né? Enfim, é como que a gente, de fato, entra na construção de governança e de soluções mais específicas, assim, para nosso negócio, né? Hoje a gente está testando muita coisa. Hoje são mais de 70 projetos em pipe e acontecendo, mas muito disso provavelmente ou vai morrer ou vai virar processo, que é natural. Tipo, você não tem muito ganho ali de retorno financeiro, mas você vira processo que também te deixa num patamar um pouco acima. Mas para o ano que vem a gente quer ser muito mais propositivo, de fato, em criar soluções que possam, de fato, substituir o trabalho mais chato, assim, temos que ler 1.500 páginas aqui. Pô, bota uma IA e você já sabe que essa IA está te trazendo input muito bem definido, porque você construiu um agente nisso, né? Mas a educação, ela vai ser constante, né? Até hoje a gente está dando cursos de Excel básico para algumas pessoas. Então, é natural que a gente consiga ter que a gente tenha esses treinamentos ali, né? Eu boto muita fé nesse modelo, assim, né? A gente estava comentando, né? Mas a Gartner, ela fala que não tem como você descobrir como essa tecnologia nova, ou qualquer outra tecnologia nova, ela vai se encaixar no seu core, e como você vai obter resultado dela, né? Ponto. Ela fala, a única forma de você fazer isso é através de experimentação sistêmica. Qual o problema aqui, né? A gente está acostumado a fazer experimentação, pilotos, você que é de Open Innovation sabe bem, contratando fornecedores ou startups, né? Então, o que geralmente a corporação cuidava era do processo, né? Da governança do processo de inovação, né? Do ciclo, de levantar desafio com as áreas, priorizar as ideias e buscar fazer hunting de startup ou de fornecedores para pilotar aquilo. Só que são dois fatores, né? O momento que a gente está não permite essa morosidade, que antes não era moroso, né? A gente testar algo em 3 meses era rápido, hoje isso aqui já é lento, né? E isso é muito louco. E essa linha que vem de agent builders, plataformas olhando pro stakeholder de negócio, permitem que você não mais dependa de um intermediário, né? Então, você capacitando seu stakeholder, você consegue descentralizar a inovação. É isso aí. Isso é incrível, assim. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que ele é perigoso, digamos, de certa forma. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o meu ponto, e aí vem um conceito muito legal. A gente está fazendo e tem esse contexto de IA, de treinamento, mas com tudo isso a gente percebeu que é necessário voltar um passo atrás e falar assim, cara, qual que é a tua dor? Se você não souber o que você está querendo solucionar e qual que é o KPI, o indicador que vai demonstrar que aquilo lá vai ter um resultado na frente, será que vale fazer esse investimento? Porque, queira ou não, por mais que a gente tenha o Copilot, ele não é gratuito, né? Ao contrário, se você, para cada licença que você tem, você está subindo quase que 100% daquela licença que você tem do R5, uma coisa assim. Então não é barato. Mas ao mesmo tempo cara, tipo, a gente precisa mostrar talvez para essas pessoas como que a gente olhava para projetos de inovação quando a gente fazia e a gente era meio que dono do processo. Que cara, qual que é a tua dor? Qual que é a tua hipótese? O que você quer testar? Qual que é a POC? O que é uma POC? Porque antes a gente falava o que é uma POC para quem tocava o projeto com a gente. Hoje a gente precisa treinar 10 mil pessoas em que é uma POC. Muito bom. Então, tipo, a POC tu não vai sair do Lovable e plugar em produção no dia seguinte, porque, cara, quais são todas as seguranças que você tem em cima disso? Então, a gente volta um passo atrás a ensinar conceitos mais básicos ainda, para depois te falar o que é a tecnologia e depois falar para você, a tecnologia não vai resolver 100% do teu problema. Então, como que você entende o contexto disso tudo e como que ele está interligado na empresa como um todo, né? Porque, geralmente, a não ser que essa área esteja totalmente desplugada do core da empresa, mas geralmente você tem interação com muitas áreas. Então, aquele bot que você está construindo agora para uma área, muito provavelmente ele vai ter uma patinha conectando com outro bot do teu amiguinho lá do lado. É isso aí. Então, como que você vai criando essa árvore de decisão que no final, de fato, é muito rápido, mas ao mesmo tempo pode trazer um perigo para a companhia e não é parar de fazer. É como que a gente cria uma governança para que a gente saiba em que momento desplugar se alguma coisa está pegando fogo. Então, é mais ou menos nesse sentido. E essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares, assim, porque tá dizendo por aí, né, que vão ter mais agentes do que colaboradores nas empresas, né?
Mas se você olhar no de tradução só, quanta gente tem? Tem Exatamente. vários ali dentro. Exatamente. E era um processo feito por uma pessoa. Exatamente. Então é meio que... E qual que é a dificuldade aqui, né? Porque se todo mundo começa a criar agente, o agente ele tá cada vez mais autônomo, né? Que a gente chama de agent, né? Peraí, eu sei que um agente ele pode demitir alguém, ele pode contratar alguém, ele pode fazer pagamento, né? Ele pode fazer várias coisas. Então, o primeiro desafio da governança, imagino, eu acho que a Lu vai ter muito mais desses desafios na prática ali, é que os colaboradores não necessariamente todos têm que ter as mesmas permissões, né? Então, você dá as mesmas capacidades para os agentes, né? Porque imagine, se você vai criar agente que vai pegar dado interno e tem risco, né, de ir para fora. E não é todo mundo que vai estar pronto para isso. E nunca vai estar, né? Então acho que o primeiro ponto é assim, a gente consegue criar permissionamento, né? Por tipo de cargo ou por qualquer workflow de decisão que venha da TI, né? Alguma coisa nessa linha. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio, mas isso ferramental ajuda. Segundo desafio, quando você está descentralizando inovação, lado bom, cara, você está rodando vários pilotos simultâneos que vão virar projetos e está ganhando resultado com isso, principalmente de eficiência operacional. Mas, cara, imagine você com 1000 projetos simultâneos, né? Como que você governa isso? E como que você monitora o que está fazendo sentido ou não? Aqui eu acho que os próprios agentes podem ajudar. Esse manager, né, que olha para tudo, um agente de governança, né, que consegue apoiar, mas isso não existe ainda, né? E ninguém rodou para ver se funciona mesmo, né? Então acho que tem esses desafios também, que vão ser a consequência dessa nova oportunidade que a gente tem agora de centralizar a inovação. Eu acho que aí volta, muito se fala, né, os humanos não vão fazer mais nada, né, porque vai automatizar tudo, então o que a gente vai fazer? Eu acho que essa premissa está muito errada, porque, vamos lá, uma solução ela só existe porque existe um problema, né? E a gente sabe, um problema deriva uma solução. E toda nova solução surgem novos problemas. Por exemplo, aqui, a gente não tinha esse problema de governança de agentes antes de ter agentes, ou antes de cogitar a inovação descentralizada, né? Então, esse ciclo é eterno, assim, ele nunca acaba. Problema, solução, solução, problema, solução, ele nunca acaba e por isso que o ser humano nunca vai ser substituído. Né? E a gente sempre vai precisar do toque humano, da inovação humana para lidar com os novos desafios. Né? Tipo, você vai ter a vaga, mas talvez a pessoa não. Isso é muito importante a gente falar. Porque a pessoa também precisa se capacitar, treinar e aqui a gente está falando disso algumas vezes, né? O conteúdo, ele é criado quase que todo dia, porque todo dia tem um ferramental novo. Ou todo dia muda alguma coisa. Então você precisa ter o que é mais importante do ser humano, né? Que é a criatividade e o senso crítico. E cada vez mais aflorado e treinado, né? Então isso é muito importante, pelo menos do meu ponto de vista. Muito legal. Sim. E tem também uma coisa que eu ando também me questionando, né? Por exemplo, o nosso case lá da Bayer. A gente fez ali uma sessão de Open Innovation com vocês, rodou a POC, deu tudo certo, os agentes ainda estão rodando lá. Tá, beleza. Então, assim, dentro, por exemplo, né, do negócio, assim, eu tenho mais um produto digital lá rodando, que são os agentes. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, assim, como que eu trago um pouquinho da governança que é necessária ali dentro da minha empresa para dentro desse esquema? E aí, assim, e como é que eu faço, por exemplo, né, ali o dia a dia, um suporte? Parou de funcionar lá, com quem eu vou falar? Né? Vou puxar ali, então, né, o WhatsApp e falar ali com o Thiago Morelli? Né? Então, assim, as empresas também não estão, né, não tem também as pessoas, eu acho, né, e também não tem as estruturas para suportar, por exemplo, né, todas essas tecnologias que estão vindo novas e as coisas estão sendo construídas, a gente está tendo ali, né, a utilização da inteligência artificial, mas, por exemplo, e se aquilo para de funcionar? Ok, né, Houston, we have a problem. E como que a gente vai, como grande corporação, resolver esses problemas? Perfeito. Né, eu não tenho visto, né, e isso até é uma coisa que, assim, eu trago, né, talvez ali para os projetos pequenos que eu tenho trabalhado, falo assim, cara, tá bom, vamos fazer a experiência, né, provou MVP lá, POC, lá, tá bom. E aí, e o depois? Né? Como você tem visto? Não sei, vocês têm feito alguma coisa desse pós? Sim, total. Aqui tem alguns aprendizados, né?
Primeiro, que a gente bateu cabeça, né? Foi achar que bastasse criar o agente. Aham. Isso a gente já aprendeu há uns 2 anos que não é isso, né? Não, é né? só criar o agente. E, e a maioria das pessoas não obtém sucesso porque parte dessa premissa, né? Exato. Porque é muito fácil criar um agente hoje. Você cria em segundos, né? Você Exato. pega lá na Zaya, o próprio agente cria o agente. Pô, É. então, tipo, você não faz nada, né? Mas quem disse que esse agente gera valor, né? Uhum. E supondo que ele gere valor logo que ele é criado, né? Não dá pra gente partir da premissa que não existe a evolução dele constante. Então vem por aí. Então a primeira premissa é, não basta você criar o agente. Quando você parte dessa premissa, você também... É a premissa que existe um gestor de agente por trás. Que a gente entende que é uma nova profissão, né? A gente vem liderando esse mercado por conta da plataforma, né? Então a gente tem mais de 1.500 implementadores. Então a gente ensina essas pessoas, né? E aí o pessoal vem chamando, ou de gestor de agente de IA, gestor de automação, consultor de agente de IA, não tem o nome definido, né? Então precisa desse cara. A diferença é que não é 1 para 1, é 1 para N, né? É um gestor que consegue tocar, talvez 5, 6, 7 agentes simultâneos em alta qualidade, né? E esses agentes podem atender 1 milhão de requisições, né? Milhões de requisições. Então isso que é bacana. Então precisa existir essa premissa. Um aprendizado que a gente teve, a gente não tinha isso dentro da nossa estrutura, é entender que também precisa do ser humano revisando as interações, né? Uma coisa é você revisar na POC, que o volume é pequeno e o que vem de distinto, né, é limitado por conta do volume em si, né? Outra coisa é quando vai para produção e começa a escalar. A gente não tinha uma pessoa para isso. Até que a gente começou a falar, calma aí, peraí. A gente tá pegando amostras e não tá tão legal, né? Então a gente começou a colocar humanos mesmo para revisar as conversas. Obviamente não todas por conta do volume, senão perde o sentido, né? Mas boa parte delas. Isso é muito legal, que você vê vários pontos de melhoria. Melhora. E a função desse humano é pegar esses feedbacks pra gente treinar um outro agente que tem a função de revisar as mensagens. Porque ele já nasce com isso desde o dia 0, né? Só que esse agente que revisa, ele não é assertivo até obter os feedbacks, entendeu? Então ele precisa dos insights. No momento que ele tem os insights, ele começa a revisar o outro agente até que ele entra de fato em ser autônomo, né? Só que pra isso tem uma escadinha. Acaba precisa virando do uma humano. cadeia, né? E não é só uma cadeia de agentes autônomos. A gente precisa ter ali o ser humano interagindo. Sem dúvidas. O ser humano, ele serve para ajudar ao agente a aprender, né? Quando o agente aprendeu, o ser humano ele consegue sair dali. Desde que aquele agente não seja mais modificado. Só que isso é uma utopia, porque sempre a galera tá fazendo evoluções. Ele ganha novas capacidades, aquele agente, né? Então esse é um ciclo que tenho visto. Não tem como você só... E essa é a grande dor que o pessoal vai ter, né? O pessoal tá querendo colocar que todo colaborador crie agente de IA, no Copilot, por exemplo. Cara, desculpa, isso não vai dar certo, não faz sentido. Porque desde que você capacite o pessoal. E você vai entender que não é todo mundo que vai fazer isso. Por mais que quando você tira o código, né? Você democratiza mais. Poxa, tem o planilheiro que a gente falou, né? Não é todo mundo que é ferramental nesse aspecto, né? Que vai mandar bem naquilo. Então não é pra todo mundo, né? Então começa a ter esse tipo de desafio. E aqui vem muito o fator humano, né? Eu acho que é por exemplo, na Enablers, né? Na Enablers, toda a galera, né, super antenada ao que tá acontecendo. Mas a Gabriela, por exemplo, não mexe em nenhuma plataforma, ferramenta. Ela não é desse perfil. Mas ela é essencial na empresa. Por quê? Gestão de pessoas, né? Então, aí sempre vai ter espaço pra quem não é esse ferramental também, né? Então isso é bem interessante. E aí, 2026, o que você acha que vai mudar aí, principalmente no que você tá fazendo hoje? Você acha que vai ter alguma mudança? E o que você vê também ao entorno ali? Vai sair de POC para projetos mais escalados? O que você vê que vai ter mudança, e principalmente na sua posição mesmo? Cara, eu acho que a gente vai... primeira coisa, criar governança. A gente tem hoje, mas eu acho que com a escala que a gente está ganhando dentro de casa também, a gente precisa reformular ela. Acho que é a parte mais importante. A segunda é, de fato, a gente dar escala ao projeto que a gente tem hoje dentro de casa. Que com isso, acho que também traz bastante... como que eu posso falar? Não é perigo, mas traz bastante complexidade para a operação como um todo. Mas depois eu entendo que isso vai entrar em um patamar mais de sustentação e de fato, melhorias contínuas que deveria ter sempre, né? Mas uma coisa que a gente se desafia muito é o que a gente não está vendo e que a gente precisa ver.
Porque tem coisa que tá passando, a gente tá tão dentro de casa, muitas vezes, fazendo a coisa acontecer, que por trás estão acontecendo coisas que talvez a gente fique um pouco de fora. Então, o ano que vem vai ser muito mais de olhar mais para fora ainda e ver o que a gente não está vendo, talvez, e começar a entender melhor sobre isso, né? Principalmente para nossos clientes e médico, paciente, mercado, né? E você se vê, por exemplo, liderando alguns agentes ou talvez não faça sentido na sua rotina, assim? Cara, hoje eu não gostaria, na verdade, porque eu vejo que isso é muito operação, assim. Eu acho que é legal, importante, relevante, mas eu sou muito mais da criatividade, talvez, sabe? De imaginar futuros, assim. Então, eu acho que a gente deve passar isso, talvez sim, dentro do nosso time, mas um time alocado só para olhar para a IA e ter essa governança mais estruturada, enquanto a gente tem esse braço também de imaginar o futuro e como que a gente vai começar a criar essas coisas novas, né? Sim. Então, O que você pode ter é a gente te servindo, né? é aquela ambidestria natural, né? Sim. A gente tem que olhar para a operação e olhar isso bem feito, ao mesmo tempo que a gente está criando coisas diferentes. Né? Que eu acho que inevitavelmente você vai ter agentes que vão estar te servindo. Por exemplo, Exatamente. para criar radares, né? Para buscar as trends e tal. Total. Isso não tem mais por que não usar esse tipo de coisa para acelerar o seu trabalho mesmo. Né? Exato. E também para fazer gestão de projeto. Né? Eu acho que a gente vai ter talvez alguns agentes ali olhando para o que está andando, o que não está andando, ele mesmo acionando as pessoas responsáveis para dar uma cutucada e ver o que está faltando e tal. Talvez acionar outros agentes para ele fazer, sei lá, alguma gestão que não esteja tão direcionada ali. Então, muito bom. Acho que vai ser massa, cara. Legal, só o futuro bora. É legal. E você, Lu, você também faz, além do trabalho corporativo, você também tenta ajudar muito a galera em educação, né? Através das palestras, tal. Você estava até falando do grupo lá das mulheres, né? Você quer fortificar mais isso? Onde você se vê, assim, no próximo ano? Bom, eu me vejo em 3 frentes, Legal. né? Então, primeiro, dentro do corporativo, sendo ali, né, uma pessoa que está transmitindo conhecimento e, ao mesmo tempo, fazendo ali o mão na massa para provar, né, que, assim, inteligência artificial é realmente um caminho sem volta. Então, assim, vamos, né, dentro do que a gente pode fazer, tentar utilizar para otimizar ali o tempo que a gente tem. Luciana, né, já tenho feito aí alguns agentes, né, eu estava te contando até alguns agentes por fora, né, para os amigos. Meu primo tem ali uma papelaria, daí tava me usando o Zaya, né? Usando o Zaya, É isso, claro, pô, sempre. Tava formatando ali o agente da Zaya para ele, né, porque assim, mesmo para um negócio pequeno, né, a gente tem que entender o que ele faz. Tem que montar um fluxo e tem que pensar como o agente vai responder o cliente, né? Então, assim, para a papelaria é um mundo totalmente diferente. Então, né, fiz algumas conversas com ele, passei uns dias lá atendendo o pessoal na papelaria e depois falei assim, dá para criar o agente assim, né? Formatei e ali ficou bonitinho até. Que legal, meu. E fora isso, né, assim, pesquisar, ser curioso, né, então, assim, também estou criando algumas coisas com Lovable, né, então, o que vier, eu estou ali, né, Luciana, né, nas minhas coisas, assim, tipo, aprendendo e experimentando, assim, minha amiga, preciso de um site, Lu, você sabe fazer? Eu falei assim, olha... Né, nunca fiz site, mas assim, tem uma ferramenta aqui que eu posso usar. Então, assim, o que você quer que tenha no seu site, né? Então, assim, usa IA para fazer ali a PR, né? Aí depois eu vou lá pro Lovable, jogo ali né, faço vibe coding e jogo ali os prompts para a gente conseguir fazer o landing page, né? E depois, assim, vamos pensar. Então, se ela quer captar o cliente, eu vou falar assim, bota ali um agentezinho da Zaya no WhatsApp, ou a gente, né, vai fazer um formulário, ou a gente, né, vai fazer de que jeito. Então, assim, com essa curiosidade, eu vou fazendo ali, né, deixo meus amigos felizes. E aí, pensando um pouco mais, né, além, então, gosto bastante, né, aprendi a superar a timidez dando palestra, e aí vamos pensar ali em parcerias e tal. Já fui
palestrar esse ano para as meninas, né, do Mulheres de Produto. Fui também palestrar no Agile Trends. E aí disso também vem algumas conexões, que cheguei até o pessoal ali da Jadlog para falar como é que, né, um projeto de criação de agentes autônomos funciona. Que legal. Então, né, Muito bom. só bora. Só bora, muito bom. Meu, eu queria só provocar vocês para se darem uma olhada depois, que eu acho que ano que vem vai bombar, são os robôs domésticos. Eu acho que, tipo, não, isso tá demais, meu. Eu acho que ganha maturidade daqui 2, 3 anos, mas já tem umas soluções muito boas, assim, sabe? Antes de ontem mesmo, eles lançaram um chamado One Next. Eu vi. Pô, super legal. Muito legal, mas muito lento ainda. É lento, mas é bacana. Mas é bem legal. Mas eu quero um robô, bem legal. cara. Eu quero um robô. Eu quero um robô. Pra 2026 Eu quero um robô que tava jogando futebol, cara. Você viu? Vai ser legal. Muito bom, mas Até isso aí. fiquei torcendo por um, cara. Muito legal. Mas queria agradecer vocês e deixar um último recado aí, falar da Euron, talvez. Só bora. Não sei, só bora? Só bora. Então, só bora. Como te encontram na rede? Pô, O Rodrigo Mesa no LinkedIn. mesa com 2 Ds, né? Não, é um só. É só um só? É só. Olha lá. É Mesa. Boa. M-E-Z-A. Tá, M-E-Z-A. Boa, e você, Lu? E eu tô como Luciana Tokashiki. Toca chique. Tokashiki. Boa. Boa. Então, queria agradecer a galera da Monk, né? Lendas Sagradas, esses caras aí. Obrigado ao Monk. Parabéns. Obrigado pelo convite. Obrigada. Pô, eu que agradeço. Também Parabéns que eles agradeço. estão falando do evento. Parabenizar o pessoal do AI Brasil, né? Do AI Fazendo Brasil. história aqui hoje. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. O Bom, primeiro ano do Super evento. evento, eu achei muito lindo, legal. né? Muito lindo, muito bem Corredores organizado. passados, tudo lotado. Cara, Os muito caras massa. deram aulas. Muito Muito massa. legal. E só um ponto marcante que marcou no evento foi na abertura. A abertura foi muito boa, cara. E aí o Caramacho, né? O Alexandre Caramacho, que é um dos fundadores, ele falou assim: apagou todas as luzes. E aí falou: Meu, vou ensinar uma coisa pra vocês, né? Daí colocou um sonzão assim. Vou ensinar pra vocês o que a IA não faz. A IA não sente. A IA não tem tesão. A IA não tem alma. Cara, a galera foi a loucura, Cara, assim, animal. né? Então, tipo, pô, nem compara, né? Entre IA e ser humano é muito mais legal. Muito né? mais legal. Eu Muito te mais. amo a IA. Mas esse é o Mas ponto, ser né? humano é Como, foda, como, né? como que a gente bota a IA pra trabalhar pra gente ser mais legal ainda. Pra gente, ter mais tempo pra de gente viver conexão, mais. mais conversação. Exato. Cara, acho que isso é natural pra gente, né? Conversar e bater papo e nos ajudar, digamos, de certa forma, Sim. a evoluir. É isso aí, meu. Isso aí, só bora. Então, só bora. Obrigado. Valeu, Só obrigado. bora, gente.